Quero te ensinar neste vídeo a fazer estimativas de leads e vendas a partir de dados extraídos de plataformas de tráfego pago, como o Google Ads e a Meta Ads. Este é mais um vídeo da série chamada O Plano de Mídia Digital, onde eu te mostro como utilizar ferramentas gratuitas para incrementar sua pesquisa e planejamento de marketing digital. Saudações, Herbert Duran aqui falando. Eu sou formado em marketing e especializado em comunicação digital. Meu objetivo aqui com este vídeo e esta série de vídeos é fazer com que você conheça melhor o seu público-alvo através de muitas pesquisas profissionais de marketing digital. Se você deseja se aprofundar neste e em outros assuntos estratégicos, acesse os links aqui da descrição do vídeo. E por que você deve fazer estimativas de resultados? O primeiro ponto é porque ele melhora a sua tomada de decisões. Porque quando você faz estimativas, você consegue ter melhores insights e você consegue potencializar suas campanhas a partir desses insights. Então você consegue melhorar o desempenho delas sem mesmo exatamente elas começarem ainda. Então isso permite que você faça ajustes e você tome decisões estratégicas a partir desses ajustes. Com base nessas estimativas, desses dados que você extrai lá do Google e da Meta Ads, você consegue ter maior precisão das suas decisões e maior precisão do que está acontecendo nas campanhas de tráfego pago. E a partir disso você pode alocar melhor a sua verba dependendo de como esteja o andamento das suas campanhas. Você consegue fazer lances mais inteligentes. Se você é do tráfego pago, você sabe do que eu estou falando e você consegue melhorar a segmentação das suas campanhas, dos seus criativos, das suas legendas, que são os conteúdos textuais. Isso ajuda você a maximizar o retorno sobre o investimento. Mesmo que você tenha campanhas rodando, é legal que você faça estimativas de tempos em tempos. Mesmo quando você vai lançar uma campanha nova, quando você tem um produto novo para lançar, extraia dados e faça essas estimativas. Um outro ponto aqui muito importante que é que ela pode aumentar a previsibilidade. Então essas estimativas ajudam você a prever o volume de leads, o volume de vendas, o volume de contatos que o seu time comercial pode receber a partir dessas campanhas. Por dia, por semana, por mês ou até por período do dia, E você consegue fazer uma previsão de receita a partir desses dados, desses insumos que chegam para o seu time comercial. Então, essa previsibilidade ela é crucial para que você como empresa, por exemplo, você como profissional, possa gerenciar o orçamento de marketing com bastante cuidado, com bastante critério. E isso faz com que as suas campanhas no curto e médio prazo sejam bem lucrativas. Então, ao fazer estimativa de resultado, você reduz o risco. Isso mesmo, ninguém quer jogar dinheiro fora, não é mesmo? Isso é muito comum, infelizmente, ainda hoje em campanhas de tráfego pago, campanhas aí na internet. Então você consegue identificar os possíveis erros e sanar eles muito rapidamente. Então você, a partir das estimativas, a partir dos dados que você traz, você faz estimativas e aí você começa a se habituar a tomar decisões a partir de dados. Então você sempre vai extrair o dado, você vai fazer estimativa de resultados e aí você vai tomar decisões a partir dessas estimativas. Uma vez que a campanha está no ar rodando, você verifica os dados daquela campanha que esteve no ar e toma as outras decisões baseadas nesses dados que apareceram para você. Mas o pontapé de tudo isso são as estimativas que você faz com os dados prévios. Então vamos ver aqui na prática como fazer isso.
Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal, porque toda semana eu publico algum conteúdo muito importante sobre marketing, vendas, anúncios online, estratégia digital e muito mais. Então vai lá, se inscreve no meu canal e ativa as notificações. O objetivo aqui não é mostrar como eu extraio isso daqui lá da plataforma de tráfego. Eu já observei lá na ferramenta Planejador de Palavras-Chave. Se você ainda não conhece essa ferramenta, tem um vídeo aqui na playlist onde eu ensino como utilizar o Planejador de Palavras-Chave. Basta acessar o link aqui na descrição do vídeo ou ali nos comentários que você encontra a playlist. Então, aqui eu simulei o mercado de imóveis. Na verdade, isso daqui é um cliente que eu atendo lá na região de Santa Catarina e eu fiz uma pesquisa para ele para trazer uma estimativa de resultados. O que você está vendo aqui na tela é uma tabela com algumas palavras-chave que tem a ver com o mercado desse cliente. Legal? Então é o seguinte, essa aqui é uma tabela onde eu trouxe palavras-chave e suas variações sobre quem procura sobre imóveis e suas respectivas variações. Então aqui você tem a palavra-chave, você tem o volume médio de pesquisa mensal naquela determinada região ali de Santa Catarina, a competição, em que pé que está essa competição no mercado e principalmente aqui, ó, o quanto que você vai pagar para aparecer nas primeiras colocações de anúncios lá do Google e qual o valor máximo ou até quanto que você pode pagar para aparecer ali. Você vai utilizar essas duas colunas aqui para fazer a sua estimativa. E aí você pode fazer essa estimativa dentro de uma palavra-chave, numa categoria de palavra-chave que mostre variações e por aí vai. Você não precisa se limitar a isso, mas é importante que você traga um mercado bem específico. Então trouxe aqui o mercado de imóveis, eu tenho um outro exemplo aqui que é o mercado, dentro do mercado de imóveis, pessoas que estão interessadas em apartamento. Então você vê que as colunas da tabela não mudam. Eu tenho a palavra-chave aqui, as palavras-chave, eu tenho o volume médio de pesquisa de cada uma palavra-chave por mês. Tenho aqui mais ou menos quanto que eu vou pagar para aparecer nas primeiras colocações. Top of Page Bid é quanto eu vou pagar minimamente para aparecer ali. E essa última coluna aqui é quanto que eu posso pagar no máximo ou a partir desse valor aqui, tá? Então eu vou utilizar essas duas colunas aqui para trazer o número médio para você. E aqui um outro exemplo sobre empreendimento imobiliário e por aí vai. E o seu volume de busca médio por mês. Então o que acontece? Quando eu somo, olha só, esse slide aqui é muito interessante. Lá na região onde essa empresa se encontra, onde ela quer vender esses imóveis, que são imóveis ali de médio para alto padrão, tá? Então é para esse público. Existe então na região uma média de 9.000 buscas mensais por apartamentos, imóveis, empreendimentos imobiliários. Então eu compilei tudo isso e somei todos esses valores. Fui eu que fiz isso manual? Não. O próprio Google Ads, lá no planejador de palavras-chave, que é uma ferramenta gratuita, ele traz esse gráfico aqui para mim. Você pode utilizar esse gráfico aqui como parâmetro para suas estimativas. Então olha só, ele mostra aqui de 0 a 7.000 a 14.000. E a linha azul que você está vendo aqui é mais ou menos onde a gente está, que é o total de buscas em média mensal. Então eu peguei o número médio, 9.000 buscas. Então ele tem essa audiência que está procurando sobre o mercado dele, apartamentos, imóveis, empreendimentos imobiliários ali naquela região. Legal? E aí a gente vai entrar agora na parte dos números, que é bem interessante. Então eu fiz essa estimativa de resultado apenas no Google Ads, considerando campanhas de search, ou seja, campanhas de pesquisa de palavras-chave, que são aquelas palavras-chave que você viu nos slides anteriores: apartamentos, imóveis, empreendimentos imobiliários.
E aqui eu trago o número total, em média, tá? É sempre número médio, até porque você está fazendo estimativa. Então eu mostro para a pessoa, você como analista de marketing, você como gerente, você como o dono do seu próprio negócio ou como agência, você vai levar esse número aqui para sua diretoria, para quem vai tomar a decisão. Olha, existe essa audiência aqui na região, aqui na cidade ou aqui no estado. Você vai identificar esse número baseado na sua segmentação, legal? Então, 9.000 pesquisas em média por mês dentro daquele mercado, considerando aquelas palavras-chave. E aí eu fiz uma média do custo por clique. Lembra daquelas duas colunas lá? Vou voltar só um pouquinho aqui para você ver. Vou pegar essa daqui, que tem a ver com as palavras de apartamento. Então, apartamento de luxo, olha só. Eu peguei uma média aqui, então você vê que eu tenho custos aqui entre 1,80 que podem chegar até 4,72. Legal? Então, eu peguei uma média dessas duas colunas aqui, do menor valor para o maior valor, e aí eu chego nesse número médio de custo por clique que você está vendo aqui. Então, quem é que traz esse número médio? Sou eu. Né? Você, como estrategista, vai olhar para os dados e chegar numa média. Aí você vai pegar a verba disponível no mês. Eu recomendo que seja uma verba mensal para que você tenha melhor parâmetro, melhor estimativa. Mas essa verba você pode utilizar, por exemplo, em um único dia. Você pode utilizar ela na semana, a cada 15 dias ou no mês. Então eu coloquei aqui a título de exemplo, verba mensal que o próprio cliente trouxe de R$ 1.500. Isso daqui é só um exemplo. E um total de cliques aproximados de 428. Aí é que vem o cálculo que você precisa fazer. Como que eu cheguei nesses 428? Eu vou abrir a calculadora aqui para você ter uma noção. Olha só. Vamos voltar aqui no número, eu vou sempre recapitulando, porque isso é muito importante. Então eu tenho 9.000 buscas em média por mês, certo? Como eu sei que eu vou pagar em média R$ 3,50 por cada clique e eu tenho uma verba mensal de R$ 1.500, então é nessa etapa que você vai fazer o seguinte, você vai pegar R$ 1.500 e dividir por R$ 3,50, bem simples. Ou seja, a verba mensal que eu tenho dividido pelo custo por clique. E aí eu vou chegar em um número de cliques. Pessoas que vão clicar no meu anúncio e vão chegar na minha página de vendas, que são 428 em média. Por isso que eu coloco aqui, total de cliques aproximados. Legal? E a partir desse número aqui, 428, você pode calcular a quantidade de leads qualificados recebidos a partir de uma taxa de conversão em leads. Então é o seguinte, você vai pegar, na média, tá? Um parênteses aqui. Na média você tem ali, é possível, tá? É possível você conseguir uma média de 5% de taxa de conversão em leads qualificados. Tem gente que vai falar, mas eu só consigo 2, 3%. Outros vão falar, não, mas eu consigo 6, 8, 10% de taxa de conversão em leads. Tudo isso vai depender do quê? Da configuração da sua conta, da sua campanha de anúncios. Vai depender do público-alvo, se você conseguiu selecionar o público-alvo bem direitinho ali durante a configuração da campanha, e vai depender também, da observação que eu coloquei aqui abaixo. A conversão em leads pode ser maior ou menor, a depender da landing page ou do site. Da conversão em leads especificamente, depende da landing page ou do site, beleza? Então, seguindo aqui. Você tem 428 cliques a partir desse orçamento de R$ 1.500. E aí, em média, você sabe que pode conseguir até 5% desses 428. Então, você tira 5% aqui, você chega a 21 leads, que é o que eu coloquei aqui,
Quantidade de leads qualificados estimados, 21. E aí a gente vai agora para observação número 2 aqui abaixo. A conversão em vendas, agora eu estou falando de venda, não de lead. A conversão em vendas pode ser maior ou menor, a depender do time comercial. Ou seja, quantas vendas o meu time comercial, pode ser os corretores, enfim, mas o seu time comercial consegue trazer a partir dessa quantidade de leads aqui. Será que eles conseguem 5% de vendas? Será que eles conseguem 2% de vendas? Desses 21 leads aqui, eles conseguem pelo menos extrair 2 a 4 vendas? Já seria um baita de um lucro. Por quê? Porque você investiu R$ 1.500. Como a gente está falando de um mercado de médio para alto padrão, de um mercado de venda de imóveis, especificamente venda de apartamentos, isso aqui seria muito legal. Uma quantidade de leads, 21 leads a partir de R$ 1.500, bem qualificados, com certeza o seu time comercial consegue efetuar algumas vendas aqui. Agora, eu deixo essa parte em aberto, porque cada produto, cada negócio, cada serviço, cada região tem uma realidade. No geral, você consegue uma média de 5%, eu diria que até mais, 8 a 10% de conversão em leads a partir de campanhas de pesquisa no Google Ads, porque são campanhas de fundo de funil. Aqui você está captando pessoas que já têm algum interesse, porque ela já foi lá no Google e digitou uma palavra-chave, certo? Agora, você recebe uma quantidade de leads para o seu time comercial trabalhar, aí você vai ter a sua taxa de conversão em vendas, que aí, dentro da sua realidade, você precisa saber qual que é. Se você ainda não sabe, é legal você estimar aqui baseado em alguma média de mercado. Se você é do mercado, talvez você saiba. Se você é do mercado de imóveis, talvez você já faça uma ideia aqui. E aí você pode chegar à seguinte conclusão, por exemplo: nossa, mas 21 leads é pouco para os meus consultores trabalharem. Então, de repente, você pode considerar aumentar essa verba mensal aqui. Ao invés de investir R$ 1.500, você investe R$ 3.000. E se você tiver o mesmo custo por clique, você vai ter o dobro de cliques aqui e você vai ter o dobro de leads qualificados chegando, se a sua taxa de conversão em leads for a mesma. Então, com R$ 1.500 você consegue você consegue atrair 42 leads qualificados. Então é assim que você faz uma estimativa de resultados quando você depende de geração de leads, certo? Recapitulando aqui essa parte. Então você sabe que você tem 9.000 buscas em média por mês. Você calculou a média do CPC, do custo por clique do seu mercado. Tem mercado que vai ser diferente, tem mercado que vai ser 1,50, tem mercado que vai ser 5,50 ou mais. Eu peguei a média aqui desse mercado daquela região, como você viu nos slides anteriores. E aí eu tenho a verba que o meu diretor forneceu, ou que o cliente que eu atendo forneceu. Ele falou: legal, vamos começar com R$ 1.500 nessa mídia Google. Legal, a gente consegue atingir esses números aqui que eu estimo a partir dos dados coletados. Você divide 1.500 por 3,50 e você vai chegar a 428 cliques. Se você tirar 5% desses 428, você terá 21 leads qualificados, minimamente qualificados. Sempre se atente a essas observações, que a conversão em leads, lembra do funil? Topo, meio e fundo de funil. A conversão em leads, que é meio de funil, pode ser maior ou menor, a depender da landing page ou do site. Então isso aqui é uma variável importante. E você pode averiguar, calcular uma taxa de conversão em vendas.
Mas essa taxa de conversão, ela pode ser variável também a depender de quem? Da observação número 2 aqui, ó, a depender do seu time comercial. Então, a partir do Google Ads, especificamente, você consegue fazer uma estimativa de resultados muito simples. Não precisa nem colocar numa tabela. Abre um arquivo de Word, abre um arquivo de bloco de notas qualquer e faz esses cálculos simples aqui que nem eu mostrei na calculadora. Bom, e na parte da Meta Ads, o antigo Facebook Ads, a gente consegue também extrair alguns dados. Eu criei uma campanha de teste aqui, lá na região desse cliente que trabalha com imóveis, e peguei um raio de segmentação de 40 quilômetros ao redor lá da cidade, que é Penha, Santa Catarina. E olha só, e eu segmentei aqui um possível público-alvo. Como é uma estimativa, são números aproximados apenas. Então, essa pequena segmentação aqui, a própria Meta Ads me traz esses resultados diários estimados. Ele me traz aqui um alcance médio estimado por dia, entre 9 mil e mais ou menos 20 mil de alcance dos seus anúncios por dia, e uma média de cliques no link por dia, que chega aí a partir de 245 cliques. Como é que ele me traz esses números aqui? Muito simples. Eu digo para ele quanto que eu quero investir no mês ou no dia. E, obviamente, eu trago também um direcionamento detalhado. Então, quais as pessoas que eu quero atingir que são dessa região aqui, que estão nesse raio de segmentação, que possuem essa faixa de idade aqui? Eu quero pessoas que tenham interesses em apartamentos, imóveis, investimento imobiliário, mais ou menos esse universo aqui de pessoas. É um tanto amplo, mas serve para a gente ter uma ideia do tamanho do mercado e serve para a gente fazer alguma estimativa. E da mesma forma que eu fiz agora há pouco no Google Ads, eu tenho aqui uma estimativa a partir dos dados da Meta Ads, que são dados que ele traz ali do Facebook e do Instagram. Considerando então uma verba mensal de R$2.000, sendo que R$2.000, se eu dividir ao longo de 30 dias, eu vou ter, em média, R$65 de investimento diário. Legal? Então, o que eu fiz aqui? A partir desses dados aqui, olha só, desses dados de alcance e desses dados que a própria plataforma me forneceu de cliques que eu posso alcançar, eu chego nesse número médio mensal de alcance, que chega a 360 mil pessoas alcançadas, e nesse número aqui de cliques mensais. Então eu peguei aquela quantidade de cliques ali e somei para eu ter um número arredondado no mês, tanto de alcance quanto de cliques. Legal? Então você pode fazer exatamente a mesma coisa. Só que aqui na Meta Ads eu calculo uma taxa de conversão em leads um pouco menor. Por quê? Porque aqui na Meta Ads, Facebook, Instagram, o comportamento do público-alvo é diferente. Ali o público não está exatamente procurando alguma coisa, ele está ali se entretendo, conversando com amigos, vendo publicações, curtindo, comentando, até vendo notícias, todo tipo de entretenimento, notícias, interação que ele está tendo, ele faz aonde? Em rede social, obviamente. Então não é um ambiente em que ele esteja procurando um produto necessariamente, não é um ambiente onde ele quer, nossa, hoje eu quero comprar algo. Não, ali é um ambiente onde ele está navegando no feed de notícias, seja do Story, do Reels, ou ali no feed de notícias mesmo, e aí o seu anúncio aparece ali para ele. Naturalmente, baseado nesse comportamento que ele tem na rede social, a taxa de conversão média em leads ela é menor. É por isso que eu trago, nesse caso específico, uma taxa de conversão de 2%. Porque isso pode variar também dependendo do canal de mídia que você escolha. Legal? E aí eu tenho uma quantidade de leads qualificados por dia. Vamos fazer o cálculo de novo? Vou abrir aqui a calculadora, vou deixar ela aqui no cantinho. Então, olha lá,
eu tenho uma verba mensal de R$2.000. Isso dá em torno de R$65 por dia. Então, desses R$2.000 aqui, eu consigo atrair, em média, 5.000 cliques por mês. Legal, então eu tenho 5.000 pessoas que entram na minha página de vendas, pode ser uma landing page, um site institucional, ou mesmo o perfil no Instagram, ou até uma conversa no WhatsApp. Você tem essas possibilidades quando anuncia na Meta Ads. E aí você tem uma taxa de conversão média de 2%. Então aqui é muito simples, você pega R$5.000 menos 2%. Legal, você vai ter o quê? 100 leads, vou dizer, minimamente qualificados aqui a partir de um anúncio na Meta Ads. E aqui eu deixo o mesmo estudo que você pode fazer de taxa de conversão em vendas. Lembra que eu falei lá no Google Ads? A taxa de conversão em vendas vai depender de 2 fatores, que é essa observação que eu deixei aqui. Quer dizer, a taxa de conversão em leads, primeiramente, né? Depende da landing page ou do site. E se você quiser calcular uma taxa de conversão em vendas, vai depender um pouco do seu time comercial. Mas, se você já tiver algum número, que por exemplo pode ser até 2%, ou digamos de 1%, então você pega, eu tenho uma quantidade de leads, eu tenho 100 leads por dia. Então eu vou calcular aqui na semana, por exemplo, que eu tenha, digamos, 500 leads na semana. Então, se eu calcular desses 500 leads aqui, uma taxa de conversão em vendas de 0,5%, eu posso ter 2 vendas ao longo de uma semana ou 2 semanas. Dependendo do valor do imóvel, isso pode ser bem lucrativo. Tudo isso vai depender o quê? Da segmentação que você faz, da segmentação de público, tá? Da configuração da campanha lá na plataforma e também do seu time comercial. São essas variáveis que você precisa se atentar para chegar na estimativa de vendas. Agora aqui você está vendo estimativas pelo menos de geração de leads. Então é assim que você faz uma boa estimativa de resultados baseado em dados que você extraiu de plataformas de tráfego pago. Muito legal esse conteúdo, né? Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem seus comentários, deixarem suas dúvidas aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Se você achou interessante esse conteúdo, deixa seu comentário aqui que eu mesmo terei imenso prazer em te responder. Bom, e lembre-se, as estimativas, elas são apenas previsões e não garantem nenhum tipo de resultado nas suas campanhas. Porém, se você não estimar, resultado nenhum vai aparecer. E mesmo diante de campanhas online, seja no Google, na Meta, no TikTok ou qualquer outra plataforma de anúncios online, é muito importante você considerar outros fatores, como, por exemplo, a concorrência. Às vezes a sua concorrência vai estar investindo muito mais, inclusive em mídias tradicionais, como televisão. Você precisa observar a sazonalidade, qual que é o período do ano que você está colocando uma campanha no ar. Se ela vai ao ar no início do ano, ela pode ter um determinado impacto. Se ela vai ao ar no meio ou no final do ano, o impacto da sua campanha pode ser totalmente diferente. Você precisa observar também as tendências de mercado e principalmente o comportamento do consumidor. Será que esse comportamento é o mesmo? Será que esse comportamento mudou? Será que diante desse comportamento do consumidor ele vai precisar de mais informações? Ele vai precisar de vídeos? Então observe este universo de variáveis para você considerar na sua estratégia, nas suas estimativas de resultados, inclusive. Espero ter ajudado você até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!